Nós acabamos de aprender que o cheque é quando você ataca o rei do seu oponente. Mas pode acontecer do seu oponente atacar o seu rei. Ou seja, pode acontecer de você estar levando o cheque. E existem 3 coisas que você precisa saber para poder se livrar de um cheque. A primeira delas é se você pode capturar a peça que está dando o cheque. A segunda coisa é, você pode colocar uma peça na frente entre o rei e essa peça que está dando cheque. E a terceira é, você pode mexer o seu rei? Nesse caso, só temos aqui o rei e a dama, então você não pode capturar a dama do seu oponente. E também não pode colocar uma peça na frente. A única que resta é mexer o rei. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, lembrando que aqui novamente estamos usando o Lichess. Novamente o rei está sozinho aqui, então não tem como você capturar a peça que está dando cheque e nem colocar uma peça na frente. Então, novamente aqui eu tenho que procurar a casa em que o meu rei ele vai ficar, ele vai poder ficar seguro. Dá uma procurada, vê qual é a casa que o seu rei ficaria seguro aqui. Show? Achou? Vamos lá. Para essa casa ele não pode ir porque o cavalo está olhando. Essa casa ele não pode ir porque a dama ela continuaria olhando. Essa casa... Aí, peraí, deixa eu tirar essa tia. Essa casa ele também não pode ir, porque o cavalo também está olhando. O bispo ele está olhando essa casa, então o rei também não pode ir. A dama está olhando essa casa, então o rei não pode ir. A dama está olhando essa casa, o rei não pode ir para ela. E a dama está olhando essa casa. Então só sobra uma casa em que o rei ficaria seguro. Se eu tentar ir para qualquer uma outra, você vai ver que vai dar aqui erro, tenta de novo. Mas se eu for para casa de B4, o meu rei ele vai ficar seguro. Show? Mais uma aqui, ó. Aqui é um caso em que eu não posso mover o meu rei. Por que eu não posso mover o meu rei? Se eu movo o rei pra cá, a torre ela continua atacando. E se eu movo o rei pra coluna que tá aqui do lado, a outra torre ela tá atacando o nosso rei. Então eu vou pro segundo, né? Pra segunda regra, né? Pra outra regra que é colocar uma peça na frente, né? Que aqui, nesse caso, eu posso colocar a torre entre o rei e a torre do oponente. Aqui vem aquele que eu falo pra você ver primeiro, né? Quando você for verificar, tô tomando um cheque, o que eu faço primeiro? Vê se você consegue capturar a peça do seu oponente. E você vai ver aqui que seu rei não pode mexer. Nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá. Por quê? Porque o cavalo ele tá marcando essa casa e o bispo tá olhando aqui. Você não pode colocar uma peça na frente, já que se você coloca o cavalo na frente, o bispo dele vai capturar. E vai ser checkmate. Mas aqui você pode capturar o bispo do seu oponente. Show? Novamente, outra posição interessante, ó. O seu rei tem pouquíssimas casas. Você pode capturar o cavalo dele. Mas mexer o rei você não pode. E colocar uma peça na frente também é difícil, porque o cheque é de cavalo, né? O cavalo salta. Então não dá pra você colocar uma peça na frente quando o cheque for de cavalo. Então você tem que obrigatoriamente capturar esse cavalo. Eu posso capturar esse cavalo com peão? O que vocês acham? Não posso. Não posso porque a dama ela estaria olhando pro meu rei. Mas, em compensação, eu posso capturar esse cavalo com o cavalo. Tem um cavalo meu que tá escondidinho aqui, ó. E eu posso saltar e capturar o cavalo dele. Beleza? Mais uma. Vou te perguntar agora. O que você faria aqui para poder salvar o seu rei? Bom, se você pensar um pouquinho, você vai ver que a peça que está dando cheque é o cavalo. Então, quais são os princípios? Primeiro, eu tenho que ver se eu posso capturar esse cavalo. E você vai falar, Thales, eu posso capturar. O peão ele captura na diagonal. Em tese poderia, mas tem uma torre lá olhando o seu rei, né? Beleza? Então, você não pode, porque o seu rei, a torre ela capturaria seu rei. Thales, eu posso colocar uma peça na frente? Não posso, porque cheque de cavalo, o cavalo salta. Não adianta colocar uma peça na frente. Então, só sobra movimentar o rei. Vamos procurar uma casa. Essa eu não posso ir porque a dama dele tá marcando. Essa aqui também não. C4 também não. D4 também não. E E2 também não, porque o cavalo tá marcando. Só sobra pra gente a casa de E4. Beleza? Última agora, pra gente ver, né? Então, aprendemos aqui. Até agora são 3 regras que a gente tem que usar. Ele está dando cheque. Tenta achar aí. O que você faria pra proteger o seu rei nessa posição? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que para proteger o seu rei, não adianta querer capturar esse bispo, não tem nenhuma peça que pode capturar ele. Não adianta querer mexer o rei, ó. Essa casa tá marcada pela dama, essa tá marcada pelo bispo, que tá lá de longe, olhando toda essa diagonal. Essa aqui tá marcada pela dama, pela dama, pela dama, pela dama. Então, o único movimento possível aqui é colocar uma peça na frente. Que peça que seria? O cavalo. O cavalo ele tem que ser colocado na frente. Show de bola! Nós aprendemos então sobre o que é o cheque. Aprendemos agora como salvar o nosso rei. E agora a gente vai voltar na próxima aula com, é claro, o mais conhecido, o checkmate, beleza? Já já estamos de volta.